ver se está tudo certo aqui para a gente iniciar. Vamos lá. Vamos lá. Para nós, a última parte da nossa penúltima aula do semestre. E sobre as parciais, você já tem como dar uma previsão, Jefferson? As parciais, eu já passei isso. Eu vou usar a nota do AVA na parcial. Ah, tá. A nota do AVA. O que vocês fizerem lá no AVA é a nota de vocês da parcial. Por quê? Porque eu comecei a pensar assim, eu vou dar um trabalho para vocês, poderia. Mas eu vou sobrecarregar vocês? Não vejo necessidade, entendeu? Eu acho que é final de semestre, tem bastante coisa. Eu fiquei sabendo que tem professor que nem prova está dando nesse modelo que eu estou dando. Né? Eu falei, não, poxa, é AVA e nota máxima. Pois é, AVE, nota máxima, eu acho assim, que não são parâmetros pensando no que é a prova, né? O AVA, vamos ser bem sinceros, o AVA, nota máxima, a gente sabe que vocês dão aquela olhadinha básica na internet para ver se tem ou não as respostas, né? Então, isso eu acho que não é uma coisa tão interessante do ponto de vista pensando em fazer algumas questões para puxar vocês para a matéria, para vocês reverem o conteúdo da matéria. Sinceridade, reprovar ninguém vai reprovar. Só vai reprovar, evidentemente, em qualquer disciplina, aquele aluno que não fizer as provas, as atividades. Mas quem fizer não vai reprovar. Mas eu não estou preocupado em relação a isso, eu estou preocupado com vocês aprenderem, né? Então, eu vou fazer as provas. Eu não defini ainda o modelo, se vai ser com 10 questões, se vai ser com mais, com menos, eu não defini. Mas eu vou... Semana que vem eu divulgo, eu vou passar para vocês, que daí eu já vou passar a prova. Eu já passo a prova. E a ideia da prova é que vocês entreguem na semana do dia 15 a 19, né? Então eu já vou passar as provas com as respectivas datas de entrega para vocês, tá? Mas eu não pensei ainda, mas eu estou pensando numa prova que não seja uma prova tão complicada, assim, só pegar o que é o principal de cada uma das duas unidades, porque nós tivemos, na verdade, tem as 4 unidades, não, eu vou abordar a unidade 3 e 4, vou trabalhar em cima da 3 e da 4. Tá? Só, não vou pegar nada da 1 e da 2. E daí, de repente, fazer umas 2 ou 3 questões, é o que eu pensei inicialmente, de cada uma delas, e eu acho que está de bom tamanho, para vocês abrangerem bem o conteúdo que a gente precisa, que vocês precisam saber, tá? Fazer vocês dar uma lida lá no material para fazer. Exercícios de parte de cálculo, que eu adotei um critério diferente para essa prova. Eu vou pegar o que a gente já fez e vou alterar valores para que vocês calculem. Então, não é nada fora da casinha, uma coisa bem tranquila. Vocês têm um modelo lá feito, vou ter que calcular com outros valores, para ver o que dá. Por exemplo, quer ver uma questão, um exemplo que me ocorreu agora, só para a gente comentar da 4.1. Nós fizemos agora há pouco um exercício e levamos em consideração o fator de segurança. Então, eu posso refazer, alterando aqueles dados ali. Ali, o ângulo beta era um ângulo baixo, pessoal. Com o tempo, vocês vão aprender isso, tá? Mas isso é só experiência prática. Ângulos de abaixo de 30 graus, mesmo o solo sendo muito ruim, tá? Um solo ruim, ele não ele é estável. Porque um ângulo de 25 no beta, lembram? O 25 graus ali que estava, é tranquilão, tá? Agora, quando você começa a subir isso acima de 30, que você passa e chega lá próximo a 45, aí o bicho pega. Aí ele começa a ficar bem mais instável. Então, eu poderia, por exemplo, pegar aquele beta, transformar aquele beta de 25 para 50 e pedir para vocês calcularem. Né? Então, vocês teriam que calcular, teriam que fazer todos os cálculos, as considerações e uma análise final. Na opinião de vocês, nós vamos ter o maciço estável, o talude instável
ou estável. Entendeu? Então, eu pensei nisso, pensei dessa forma as questões. Facilita para vocês, porque vocês já têm o exercício resolvido, e faria com que vocês teriam que refazer o exercício com novos valores só. Então, mais ou menos isso. Mas para a semana que vem a gente já deve ter mais ou menos algo definido em relação a essas provas aí, tá? Para vocês entregarem. E vamos lá, metade de junho aí, agora vamos lá, 3 semanas. Né? Dá 3 semanas, em 3 semanas, se tudo correr bem, vocês entram em férias. E pelo que a gente está vendo, começaram as liberações e tudo mais, em agosto, com a graça de Deus, a gente volta ao normal. Volta a ter aula na sala de aula, as coisas voltam ao normal, ok? Continuando, nós falamos na seção 4.1, estabilidade de taludes. Agora a gente vai falar de empuxo de terra. Como assim, empuxo de terra? Vocês, em fenômenos de transporte, vocês estudaram empuxo. Ah, professor, eu não fiz fenômeno de transporte. Meu Deus, agora eu vou sair correndo porque eu não vou conseguir entender nada. Não. Pare, loucura. Vamos lá. Você está na piscina. Uma piscina de, sei lá, 3 metros. Ou mar, rio, tanto faz, na água. Você mergulhou a 2 metros, 2 metros e meio, 3 metros de profundidade. O que acontece? Teu ouvido começa a doer. Né? Por quê? É um fenômeno comum. Você está, quanto mais profundo você vai indo, maior é a tua pressão. A mesma coisa é em relação ao terreno. Imagina que você tem uma parede e eu tenho terra. Quanto? 1 metro de terra. Opa, é uma pressão. 2, opa, aumentou. 3, nossa, lá embaixo, na base, está fazendo uma pressão bem maior. Então, eu pego o óleo de cima para baixo. Na cota 0, está tranquilo. Né? Desço 3 metros lá embaixo, é onde eu vou ter uma pressão muito maior. Então, a ideia do empuxo, na verdade, é isso. Esse é o conceito de empuxo. A gente vai calcular esta força. Tá? Então, é o efeito que o solo que ele sofre em função da sua profundidade. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter forças de oposição para gerar a estabilidade. E vou ter um fenômeno muito que não está aqui, mas é muito claro e evidente, que não tem como fugir, né? O que vai acontecer? Vocês já estudaram isso, o conceito, momento. Como assim, professor? Claro, pensa, vocês são alunos que fazem resistência dos materiais. Momento é o quê? Força vezes distância. Neste caso, eu tenho uma carga distribuída sendo projetada no meu muro, na vertical, ok? E aí, vocês já não calcularam viga na horizontal com carga distribuída? O fato dela estar na vertical não muda nada. Eu vou ter um vetor no meio, uma força no meio, que vai ser o ponto onde eu vou poder calcular o meu momento gerado na base. Tá? Então, quando a gente vai dimensionar, antes de começar a ver cálculo e tudo mais, contar para vocês o que é, para vocês entenderem. É muito mais importante entender o conceito, entender o que vai fazer, do que sair fazendo conta que nem louco. Né? Então, até porque é aquilo que eu sempre falo, contas e contas, os softwares farão para vocês. O que o software não vai fazer é entender. Né? Você é que toma as decisões, hein? É você que faz a entrada de dados. Então, você tem que entender para fazer a melhor entrada de dados possível. Ok? Então, dentro desta linha, o que você dimensiona a tua estrutura? Para suportar esta força de impacto lateral, né? E o momento gerado na base. É isso que são os 2 pontos básicos de dimensionamento de um muro de arrimo. Tá? Então é isso. Empuxo de terra, a gente estuda empuxo de terra para calcular muro de arrimo. Esse é o objetivo final. Então, imaginar, vocês têm que pensar como? Numa profundidade, sempre vai ter uma profundidade de Z. Olha só.
figura. Tá aqui, ó. Eu vou ter a profundidade Z, vou ter, olha só, aqui, ó. Essa figura que a gente vai analisar. A profundidade Z, eu vou ter forças normais horizontais, forças normais verticais. Nós estamos acostumados com isso? Claro que sim. Nós vimos o objeto lá em 3D, o nosso cubo, que a gente pegava uma análise de uma das faces, e nós tínhamos forças horizontais, forças verticais e cisalhamento, lembram? Então, a gente conhece essas forças aí. E é isso que vai acontecer. Ok, mas vamos voltar lá, na teoria. Né? Então, a gente vai ter aquela profundidade, temos a profundidade, está descendo ali no meu terreno. Eu vou ter sempre o peso específico do terreno para ser considerado. Por quê? Nós já vimos isso lá na unidade 1. Lembram? Quando a gente tinha, vamos calcular lá, que a gente ia calcular, né? Calcular em função eu tinha dois dados, era a altura e a densidade do solo. E aí eu calculava o quê? Opa, se eu tivesse água, era poropressão, ou pressão da água, né? Ou hidrostática. Enfim, nós temos a pressão. E a pressão é o quê? Força por área. Então, é uma tensão normal. Aqui a gente calculava em função do Z, ó, a profundidade, vezes o peso específico. Então, o peso específico é um fator influente, bastante influente. Ok? E aí a gente tem que analisar o quê? Nós vamos ter daí uma força de empuxo para manter a estrutura em repouso, ou seja, uma força que impede o solo de se expandir, que exerce a coesão ali. Tá? Então, a gente tem daí o coeficiente de empuxo. Eu vou ter ele na lateral e na vertical, para gerar a estabilidade da minha estrutura. Tá? Então, é o meu K. Ele funciona com as forças normais, horizontais e verticais, mas as forças de oposição. Como assim, professor? Claro, pensa, o solo, para ele estar estável, ele não pode estar expandindo, correto? Então, para ele não expandir, a gente tem que imaginar que nós temos as forças de Newton, terceira lei de Newton agindo, ação e reação. Né? Então, nós calculamos até agora quem? Nós sempre estávamos calculando as forças normais e verticais e o cisalhamento. Certo? A gente fez isso de monte na unidade 3. Forças normais, verticais e horizontais. E o cisalhamento. Então, agora a gente está analisando uma outra coisa. Esse K, que é uma constante que é dada para a gente. Tá? Mas esse K, que é uma constante dada, que é obtida como? É obtido em ensaio de laboratório, mas da onde que vem ele? É interessante entender. Ele vem justamente da proporcionalidade. Olha ali, ó. Olha aqui, ó. A fotinha 3x4 do meliante. Ele divide as forças normais horizontais pelas forças normais verticais. Mas observa que ele tem um apóstrofo. Por quê? Ele só está me indicando o seguinte. Terceira lei de Newton. Ou seja, se eu tenho uma força normal horizontal, eu vou ter uma outra normal horizontal para manter o meu solo coeso, estável. Né? Então, é a mesma força horizontal e vertical, só que isto é determinado aonde? Essa deformação é determinado geralmente em laboratório, pela teoria da elasticidade, correlações empíricas. Né? Terzag, lá em 48, ele já fez mais ou menos uma classificação do K.
Ou seja, o K ele vai variar de 0,4 a 0,45 para uma areia fofa. O que é uma areia fofa? Uma areia solta, né? Uma areia solta, aquela areia legal para a gente brincar, que a gente brincava na construção. Até construção ali do vizinho, na rua, coisa e tal, você catava os carrinhos e ela brincar naquela areia solta, fofa. Aquela areia que fica solta, tá? Aí de 0,5 a 0,50 eu tenho uma areia compacta, tá? E de 0,70 para 0,75 eu vou ter para argilas. Então, observe, quanto maior a minha coesão, é o que o K está me dizendo, maior será o valor de K. Ele está diretamente proporcional, ligado à coesão. Tanto é que o empuxo é dado em função do quê? Em função da densidade do solo vezes esse K inicial, K0 significa ele em repouso, e a sua profundidade. Então, o empuxo que o muro sofre por parte das massas de terra horizontal cresce linearmente com a profundidade, sendo igual a KYZ. Né? Então, o maciço de terra ele se encontra no equilíbrio plástico, quando em qualquer ponto há um equilíbrio entre as tensões cisalhantes e tensões resistentes. Então, como assim, professor? Se eu pego aquele maciço para analisar, peguei uma amostra lá no meio dele, uma amostra, um cubo de terra. Imagina que você conseguiu extrair um cubo de terra. Aquele cubo de terra, se você extrair com a pressão que ele está sofrendo lá, né? Com as tensões que ele sofre lá, e aquilo estiver equilibrado, significa que todo o maciço está equilibrado. Tá? Então, a estrutura que causa essa expansão do maciço não existe, ele está equilibrado. Tá? Então, só que assim, aí nós temos dois tipos de estado de tensão. Eu posso ter a tensão ativa e eu posso ter ela de forma passiva. Então, quando ela for ativa, o movimento do solo, que faz essa contenção, causa a expansão do maciço. Quando ela for passiva, ela causa a retração, ela comprime o maciço. Tá? Figura A e B. Olha só, aqui eu tenho como analisar. Ó, o empuxo passivo, repouso, o gráfico. Ó, aqui está no empuxo passivo. E aqui está no empuxo ativo. E a inclinação do muro. Né? Como assim inclinação do muro? Claro, conforme você vai fazendo o muro inclinado, a gente acabou de estudar estabilidade talude e a gente viu que se eu tiver um ângulo baixo, quanto menor o ângulo de abertura aqui, maior é a estabilidade. Se eu vou crescendo este ângulo, eu vou aumentando o problema. Aumento mais o ângulo, mais problema ainda para manter estável. Ok? Então, vamos voltar aqui. Maciço. Tá. Então, a relação do coeficiente de K, né? Então, eu vou ter, ele tem uma relação inversamente proporcional entre o meu empuxo ativo e meu empuxo passivo. E faz sentido? Total sentido. Total sentido. Né? Por quê? Porque nós estamos falando sempre entre as forças de ação e reação. Então, se eu tenho um empuxo ativo, eu vou ter um empuxo passivo contrário, e gerando a estabilidade dessa forma do meu maciço de terra. Olhando agora para esta figura, nós podemos analisar e ver, né, o empuxo do terreno sobre o muro infinitamente rígido. Essa é a nossa figura A. Figura A, citada anteriormente no texto, está aqui, ó. Figura A, do empuxo ativo, depois a gente vai ver a figura B, empuxo passivo.
tá? Então, vamos lá. Figura A, olhando estudo do empuxo ativo. O que está acontecendo? Início, olha a linha vermelha, maciça, e olha aqui o número 2, aqui, ó. Linha vermelha, maciça, e aqui o 2. Esta linha representa o quê? O deslocamento. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Delta de deslocamento, ó. Empurrou. Então, eu tenho V1 e V2. Força vertical atuando neste ponto e neste ponto. Eu tenho horizontal atuando neste ponto e neste ponto. Né? Então, nós temos tensões verticais. Elas são iguais e a tensão horizontal é maior que a tensão horizontal no ponto 1 é maior que a tensão horizontal no ponto 2. Então, no equilíbrio plástico, a força horizontal 2 ela vai ser igual à pressão horizontal ativa. Ou seja, ele vai se deslocar até um certo ponto, depois ele para. Como assim, professor? Vamos pensar isso na prática? Imagina que você está lá olhando para um muro de arrimo e choveu, coisa e tal. Pô, o muro vai cair e tal. Vocês já viram o muro caído em obra aí de monte, né? Choveu e é o que mais acontece. Aí o que acontece? Aquele muro caiu, caiu o muro e tal. Ok. Mas ele caiu? Mas ele caiu ou ele saiu correndo? Não, ele caiu. Ele não saiu correndo. Você não vê ele correndo pela rua aí, não. Ele caiu. Quando ele caiu, ele parou. Tá? Então, isso é o quê? A minha tensão horizontal no ponto 2, ele vai ser igual ao quê? Essa pressão horizontal ativa. Ou seja, ele deslocou, até que ponto? Até atingir a estabilidade. Esse é o grande barato. Então, ele sofreu um empuxo ativo. Ele deslocou, desceu. Mas ele desceu e parou, porque ele atingiu a estabilidade. Esse é o grande barato, né? Entender isso. O empuxo passivo é o inverso. Ele está num ponto 1 e ele deslocou, ele retraiu, ele comprimiu. Ops, mas como assim? Vocês nunca viram um muro? O muro, ele foi para fora, o peso da terra, ok? Mas a falta de material na parte interna fez com que ele caísse para dentro. Pode acontecer? Pode. É mais comum o empuxo ativo do que o passivo, mas não significa que não possa ocorrer o empuxo passivo, como está na tela. É só observar, ele é exatamente o oposto. As forças verticais são iguais nos dois pontos, ou seja, elas não influenciam. A influência total é sempre do meu impulso, tanto ativo quanto passivo, da minha força horizontal, né? E olha lá, vamos pensar. Eu falei anteriormente na força momento. Mentaliza para mim. Olha ali, observa o vetor da força horizontal. O cara está aqui e eu tenho até este ponto aqui, ó, né? Pegando aqui, ó, tá mais ou menos aqui, né? Este ponto é onde está vermelho, é onde está sendo aplicada a força, e isso é uma distância. Então, neste ponto ali marcado na tela, é onde ocorre o quê? Momento. É onde eu preciso dimensionar a minha estrutura para suportar o momento em função da força horizontal provocada pelo empuxo ativo. Tá? Então, fica claro que o empuxo de solo de um terreno é capaz de resistir ilimitadamente a esforços cortantes. Depende dos movimentos da parede de suporte, que pode variar do zero até o infinito. Né? Então, o que ele quer dizer com isso? Que o empuxo, né, ele pode resistir ali às forças verticais, não são elas que estão influenciando, não são elas que vão determinar esse deslocamento. Tá? Então, num terreno real, a resistência ao esforço cortante é limitada. A gente acabou de ver ali, claro, por quê? Porque a gente não vai ter uma atuação dessa força horizontal
perfeitamente na horizontal, começa por aí, né? Então, a gente vai ter que, nós vamos ter o muro sofrendo o efeito de empuxo, conforme a gente está olhando aqui na nossa figura que nós vimos anteriormente. Teoria de Rankine. Tá? Então, a teoria de Rankine é baseada no estudo das condições de plasticidade sobre um caso estritamente particular, considerando que a superfície interna de contenção é vertical, não considera o atrito sólido estrutura, tá? E o maciço é semifinito e está em equilíbrio plástico, além de obedecer ao critério de ruptura de Moore. Então, o que esse Rankine fez? Ele foi lá, pegou essa estrutura aqui e estabeleceu condições. Eu não tenho atrito do material para calcular isso aqui. O muro com o solo, não tem atrito aqui. Na prática, a gente sabe que existe o atrito, mas ele criou condições para poder calcular. Ele foi lá e considerou que ele segue os critérios de ruptura de Moore, mostrando lá o círculo de Moore que a gente estudou, né? A tensão inicial, a tensão final, tudo aquilo ele segue todos aqueles princípios. Ele é finito, tá? Não é uma coisa assim, porque aqui, ó, está dizendo muro infinitamente rígido. Não, ele é finito, ele tem um espaço delimitado. É isso que ele está dizendo na teoria dele. Tá? Ó. Plasticidade, ó, estritamente particular, considerando, ó, superfície interna de contenção vertical, ou seja, murinho inclinadinho vertical, não considerou o atrito solo e estrutura, né? E o maciço é um semifinito e ele segue critério de ruptura de Moore. Então, supõe uma massa de solo sem coesão de longitude indefinida no sentido perpendicular à parede, apoiando sobre uma superfície perfeitamente lisa que pode sofrer deslocamento. Perfeitamente lisa, ele coloca esta frase para reforçar o quê? Reforçar que não tem atrito sólido estrutura. Por isso, ela é perfeitamente lisa, que pode sofrer deslocamento. Ou seja, o deslocamento que vai estar ocorrendo não vai estar relacionado à perda de energia em relação ao atrito sólido estrutura, que na verdade a gente sabe que existe. Mas o que ele está fazendo? Ele está limitando para poder criar condição de cálculo, né? Então, eu sempre brinco, mas é a pura verdade. Como diria Jack Stripador, vamos por partes. É o que ele está fazendo. Não adianta. Você tem que fatiar o teu problema para poder isolar, porque senão daqui a pouco você está com muitas e muitas variáveis que você não consegue calcular. Então, foi isso que ele fez. Tá? Então, a compreensão horizontal diminuirá se o movimento continuar, e ela continuará crescendo. Ou seja, então, ele está dizendo, vamos avançar, é isso aqui, ó, que ele está trabalhando, ó. Tá? Olha só. Aqui eu tenho meu solo e aqui ele está descendo de forma triangular. E aqui ele calcula um vetor. Mas vamos lá. Antes da gente voltar na leitura e a interpretação do estado ativo de Rankine, né? Que ele está, o Ka, que é o coeficiente ativo de empuxo. Antes da gente voltar, vamos analisar algumas coisas que essa figura me diz. Primeiro, 1/3 de H que ele está dando aqui. Pessoal, quando eu vou calcular o momento de uma seção triangular, eu calculo de que jeito? Eu calculo exatamente assim. 1/3 de H vai ser o meu ponto de vetor. Ok. Segunda coisa que ele me dá ali, a questão da pressão, que foi o que eu comecei a falar no início da aula. Eu vou na piscina. Ó, 0, mergulhei. O que aconteceu? Eu vou aumentando gradativamente a pressão, assim conforme aumento a minha profundidade, né? E o estado ativo de Rankine, ele é associado ao quê? Ao K, que depende do quê? Da coesão e do tipo de solo, que pode ser, né? Vai de uma areia fofa, uma areia compacta, e até uma argila, estabelecidos por Terzaghi,
ok? Ele dá ali para nós como calcular o K em função do ângulo de atrito do solo. Ele dá para você calcula pelo ângulo de atrito do solo. Está aqui, ó, o K. Dá para você determinar. Pode estimar o K em função disso. Então, isso aqui é em função disso. Este H é a profundidade e este aqui é meu peso específico do solo. É essa a ideia, tá? Então, não é algo fora da realidade. Então, voltando aqui, ó, usando o círculo de Mohr, a circunferência tangencia a envoltória de ruptura. Né? Então, ou seja, ele usou os parâmetros, ele usou o conhecimento de Mohr baseado no seu círculo. É aquilo que eu falei, o círculo de Mohr ele é importante, importantíssimo. Eu vou desenhar e calcular pelo círculo de Mohr? Não. Eu vou utilizar o círculo de Mohr de forma direta? Não. Você vai usar ele de forma indireta em quase tudo que você for fazer relacionado à resistência. Tá? Você vai usar ele em concreto, você vai usar ele em solos, você vai usar ele em madeira, mas você usa ele de que forma? Indireta. Você tem fórmulas que você vai estar usando que vieram do círculo de Mohr, daquela relação entre tensão normal e cisalhamento, ok? Então, ele fez isso. Ele fez uma análise da envoltória do círculo de Mohr e aí ele definiu ali o empuxo ativo, o coeficiente do empuxo ativo, e está aí dado pela figura. Tá? Então, assim, o empuxo será igual à área do diagrama de pressão. Faz todo sentido? Claro que faz. Eu dei qual exemplo para vocês? Né? Vocês calcularam lá a viga, quando calcularam o momento com uma carga distribuída. Né? Quando a carga é triangular, ele tem esse performance. Vamos lá, pessoal. E é fácil imaginar uma carga triangular numa viga horizontal? Claro que é. Vocês são bons alunos. Mentaliza comigo. Pensa num telhadinho, numa cobertura, numa cumieira de 2 águas. Lá em cima, no telhado. Eu tenho uma viga e vou ter uma parede triangular. Não vou ter uma parede triangular ali em cima? Então, naquele triângulo, eu tenho uma carga distribuída que ela inicia no beiral e vai até lá em cima, fazendo o quê? Aumentando progressivamente a carga, não é isso? Eu vou colocando mais tijolos para fazer aquele ângulo vertical. E isto é uma carga triangular. Agora foi feita essa carga triangular em função do meu solo. Como eu falei, nós estudamos lá em fenômeno dos transportes. A gente estuda o empuxo. Mas está aí. Não preciso saber do conceito de empuxo lá de fenômeno dos transportes. É isso que é o empuxo. Na prática, é isso aí. Tá? Então, a profundidade da área do empuxo corresponde a um triângulo. Isso aí é fato. Por quê? Porque você vai descendo, aplicando a carga de forma triangular. É isso aqui, ó. Tá? Então, o estado passivo dele é exatamente a mesma fórmula. Tá vendo? Ó? Olha. Ativo, ele está empurrando o muro. Passivo, ele está recebendo o carregamento, mas é a mesma fórmula. O que mudou? O que mudou? Ó, o K deste cara aqui é mais. Mais. O K deste cara é menos. Por quê? Vamos analisar este ângulo aqui. Este ângulo aqui. Porque se você olhar este ângulo, ele correlaciona mais lá, mais aqui e menos lá, né? Então, este alfa é 45 mais um θ. Certo? Por quê? Quando ele vai deslocando, ele vai gerando mais um θ, mais uma deformaçãozinha. Ele desloca para dentro ou para fora? Para fora. Mais θ porque ele aumenta. Menos porque ele
vem para dentro. Este é o estado ativo e estado passivo. É difícil calcular? Claro que não. É só uma variação ali no KP em relação ao meu sinal, que está indicando tudo, né? Mas ele está avançando, eu empuxo ativo, menos, ele está recuando, empuxo negativo. Então, o estado passivo de Rankine é a compressão horizontal, o empuxo passivo máximo, né? Sujeito ao coeficiente de empuxo passivo. Ok? Então, se a gente for analisar, tanto no caso ativo quanto no caso passivo, as resultantes horizontais estão em 1/3 da altura da parede. Claro, porque a gente acabou de explicar isso aí em função da distribuição, uma carga distribuída triangular. Vocês vão ter o prazer de estudar carga distribuída triangular em estruturas isostáticas. E vão ver cargas inclinadas lá. Spoiler gratuito da disciplina. Vamos embora. Voltando para cá. Terreno com superfície inclinada. Podemos obter coeficientes de empuxo ativo e passivo a partir do ângulo beta. O que está mostrando essa figura? Essa figura mostra para mim a linha amarela onde eu tenho o meu beta. Ela está mostrando para mim e aí o vermelho ali. Então eu tenho um muro explicitado pela altura H, e tenho sobre este muro, eu tenho um preenchimento de terra. Então, este beta é em função do que? Deste preenchimento acima da linha do muro. Em função dele, eu posso pegar, em função deste beta e do ângulo de atrito, eu posso calcular os coeficientes ativos e passivos. Exatamente como nós calculamos aqui, nós podemos fazer o cálculo em função somente dos ângulos. Tá? Ah, precisa ter um monte de conta. Para de loucura. Para de loucura que tem um monte de conta. Né? Tem que analisar. Um monte de conta, não é bem assim um monte de conta. É só seno, é só cosseninho aqui, né? E a gente tem que analisar o quê? Eu tenho beta, tá aqui, e vou ter o ângulo de atrito do solo. E aí, acabou. É duas variáveis. O resto é continha. Tá? Então, os solos coesivos, ele tem a capacidade de resistir à tração. Isso é verdade? É verdade. Né? Pensando o que é uma tração, pensando no que é a tração, o fenômeno de tração, o esforço de tração, a gente já estudou isso um monte, tração e compressão e cisalhamento, mas pensando na tração, a coesão tem mais chance de resistir? Sim. Vamos pensar na areia, só na areia, castelinho de praia, lá na praia, numa boa, de férias, né? Agora vai ter férias, né? Não vai dar para ninguém ir, vamos ter que esperar final de ano. E vão lá, todo mundo indo para o Nordeste, Caribe, enfim. Está lá na praia, vai fazer um castelinho de areia. E o que acontece? A gente já estudou isso lá na unidade 1. Mudei a quantidade de água, mais ou menos, desanda a maionese. Quem que faz derrubar a areia? Isso a gente não viu lá, mas a gente vê agora. A força de tração. Né? Exerce uma tração, pluf, desmonta tudo. Quando passamos para a nossa amiga argila, ela resiste a essa força de tração, mesmo quando seca. Por isso a gente consegue fazer do barro, a gente consegue fazer o tijolo, a telha, em função desta propriedade. Tá? Então, ela tem essa capacidade de resistir à força de tração? Sim. Tá? Então, ela estabiliza até a profundidade da trinca, né? Resultante dos esforços estabilizantes. Ou seja, como assim até a trinca? Claro, quando o castelo de areia cai, ele cai, mas ele não vai para a cota zero, né? Ele cai, mas ele fica ainda uma parte dele ali. Ou seja, até ele atingir aquele ponto de estabilidade. Tá? Então, segundo a teoria de Rankine,
Enquanto a profundidade de escavação não supera o dobro da profundidade da trinca, a resultante dos esforços estabilizantes é maior do que os instabilizantes. Então, ele está citando agora numa escavação. Então, ele está querendo dizer o seguinte: você está escavando o terreno, tá? E ele tem uma trinca ali para deslocar aquele maciço. Mas enquanto você estiver escavando e não ultrapassar aquela profundidade, o dobro da profundidade daquela trinca, ele não tem problema de o solo desabar. Tá? Então, a coesão possibilita manter um corte vertical sem necessidade de escoramento, até uma determinada altura do solo, a altura crítica ZR. Para que isso me interessa? Interessa e muito. E muito. Imagine que você vai fazer um corte num paredão, numa rodovia. Pô, vou fazer esse paredão aqui. Ah, se chover, desce. Ah, beleza. Mas o tempo está firme, eu vou fazer esse paredão, removo todo o material para preparar para daí fazer, né, a contenção. Que era o que eles estavam fazendo lá quando eu mostrei naquela foto de taludes artificiais. Então, pensando neste cenário, calcular esse Z crítico, essa altura crítica, é fundamental, porque se eu souber a altura crítica, eu sei quanto de material eu posso tirar sem ter perigo desse negócio cair na minha cabeça. E observa que ele pega o quê? Ele pega e substitui na fórmula aqui, ó, de impulso ativo de Rankine, ó. Ah, professor, mas lá é ativo. Ah, tá bom, então pegamos do ativo. Ó, ele pegou o H. Quem que é o H? Este cara aqui. E chamou ele de quê? Z. Só isso, ó. Só isso. Mais nada. Tá? E ele considerou o quê? Esta fórmula aqui, observa, ele fez só a substituição e a correlação entre quem? Coesão e o peso específico. Para chegar nesse cara aqui, ó, o Z, que é a altura crítica na qual você tem a estabilidade do empuxo, que você pode cavar. Vamos lá, o empuxo ativo num terreno com coesão. Tá? Empuxo ativo com coesão. Então, só um minutinho, tem uma mensagem aqui, alguém mandou mensagem. Ah, tá. A Letícia mandou mensagem que precisou sair. Não, sem problema. É só, eu achei que era alguém que não estava um problema de conexão. Então, pessoal, empuxo ativo em terreno com coesão. Então, ele está me dando, na primeira linha, ele me dá a força normal horizontal. Em função do quê? Acabou de dar ali, do meu Z crítico, né? E aí ele vai equalizando, até ele chegar na fórmula. Que se eu for olhar aqui, olha só, ó, é a mesma fórmula que está aqui. É a mesma turma, tá? E o empuxo negativo está aqui. O empuxo negativo, este é o positivo, ele desloca, logo ele vai perdendo coesão, ó quem está aqui, coesão, altura, né? E aqui é o empuxo passivo, ele ganha coesão, ele exerce o contrário, tá? 1/3 de H é o vetor onde é aplicado em função da área ser triangular. Nada de mais assim. E essa é as figurinhas. Olha que bonitinho. Olha que lindinho. Porque isso aqui lembra o nosso amigo Círculo de Mohr, lembra os conceitos aplicados a Mohr. E lembra aquilo que eu falei não faz muito tempo, não. Meia hora atrás. Que se eu tivesse um
cubo, imaginando um cubo que eu extraí lá no meio do maciço, considerando que as suas forças horizontais, verticais, se elas tivessem equilíbrio, ele estaria em equilíbrio. Foi o que eu falei. Ah, aqui está só com horizontal, vertical, meu, e é um cubo, ok? A gente já aprendeu isso, que o cubo ele se decompõe em 6 planos, dos quais sempre eu tenho 2 planos iguais, então em 3 planos distintos, né? Que era XY, YZ e XZ, ok? Então, se eu peguei uma dessas, peguei lá uma areazinha, eu vou analisar, eu tenho meu empuxo horizontal e vertical, ambos são correlacionados, ó, a horizontal com vertical, ele de ativo para passivo, que muda é o K. E aqui, ó, efeito empuxa a partir do efeito da sobrecarga. Então ele está aqui, daí ele, opa, começou a ser pressionado, opa, olha aqui, ó, pressionou mais, e aqui ele mudou, porque olha o NA aqui, o NA entrou, ele reduziu o empuxo, né? Por quê? Porque aí eu posso ter a pressão em função da água. Olha aqui o Uzinho representando isso, tá? Então aqui, ó, ele estava aqui, tranquilo, estável, aumentou, comecei a colocar volume, material, comecei a mexer com ele, opa, primeiro estabilizou e depois ele veio para a forma normal dele, opa, com água, aí ele alterou. Então, podemos ainda considerar o efeito do lençol freático, o que a gente acabou de ver ali no empuxo, juntamente com as situações apresentadas anteriormente. Tá? O que são ali? O que são aquilo ali? A gente tem tipos de solos. No solo não coesivo, que é a minha letra A, está ali representado. Né? O que acontece? Ele não resiste à força de tração. Ele vai ter um empuxo menor? Vai. Ele tem uma resistência menor. Tá? No solo B, ele tem coesivo, mas com a sobrecarga uniformemente distribuída. Eu distribuí essa sobrecarga aqui em cima. Ao distribuir essa sobrecarga aqui em cima, ele gerou o quê? Um empuxo perfeito ali, com a distribuição perfeita de carregamento. Aqui é 1/3 de H, né? Ou a 2/3 se eu vier de lá para cá. E este aqui é exatamente no meio, ok? Na C, o solo é não coesivo com sobrecarga uniformemente distribuída e ele é parcialmente submerso. É o empuxo perfeito, está aqui. Na D, o solo é coesivo com sobrecarga uniformemente distribuída. E é esse aqui. Então, esse aqui, porque ele fez esta condição com esta condição, e ainda olha lá o Na, a presença da água, e ele resultou nisto aqui. Ok? Então, é pesado, concordo, mas é necessário a gente olhar. Eu poderia ter pulado a parte de teoria e passado direto para vocês, pessoal, para a parte de cálculo e ensinar a fazer exercício. Nós vamos ver os exercícios, como sempre, mas eu não vejo que seria o correto. Né? É importante, por pior que seja, é importante ver. É importante estudar, é importante entender. Mais ou menos ter uma noção de onde veio, o que é, o que está sendo considerado. Tá? Porque faz parte da formação de vocês, como engenheiros, não como técnicos. Vocês são engenheiros, não técnicos. Técnico não precisa, técnico você passa a forma para ele. Engenheiro você ensina ele a pensar. Ok? Então, dando sequência, um solo não coesivo com sobrecarga uniformemente distribuída e ele está parcialmente submerso. Vamos entender o que está escrito aqui. Vamos começar de trás para frente. Parcialmente submerso. Olha só, ele está submerso até aqui.
essa parte não tá. Essa parte H1 está seca, H2 está molhada. Sobrecarga uniformemente distribuída. Ó, uniformemente distribuída. Solo não coesivo. Ah, o que é um solo não coesivo? Uma areia, por exemplo, é um solo não coesivo. Tá? A água faz essa pressão aqui. Mas como assim essa pressão? É muito fácil e simples. Esta figura mostra o famoso mergulho na piscina. Esta aqui é a interpretação desta aqui. Ela vai gerar, esta sobrecarga gera exatamente isso aqui. E essa aqui é em função dos grãos. Professor, mas ela não deveria ser reta aqui? Não. Porque, olha, o nível da água, ela tem um comportamento. Com a água, ela tem outro tipo de comportamento. E aí eu chego nesta equação aqui embaixo, onde ela envolve H1 e H2. Justamente porque eu tenho os dois cenários, né? O que difere desta daqui que a gente viu anteriormente. Vou botar mais uma onde tinha o H. Esta daqui, nós estamos calculando para um único cenário, né? Um cenário somente numa situação. Lá eu tenho uma situação mista, que é esta aqui. Tá? Aí chegamos nessa fórmula. Na segunda proposição, é o solo coesivo com sobrecarga uniformemente distribuída. Vamos lá? Sobrecarga, carga distribuída a gente já sabe. Então, o ângulo de atrito é diferente de zero, a coesão é diferente de zero, eu não tenho uma areia fofinha aqui, bonitinha. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter o comportamento dele de forma totalmente diferente. Já muda, né? Por que que muda? Porque quando eu passo a ter um solo coesivo, eu passo a ter problemas e tenho que analisar problemas relativos à configuração do meu solo ali. Ele passa a resistir à tração, coisa que o solo arenoso, né, sem coesão, não faz. Então, ele passa a ter uma outra análise de dados a ser feita. Lembram da nossa altura crítica? Mesmo procedimento de cálculo. Tá? Chegamos nessa fórmula. E agora nós temos um solo não coesivo com sobrecarga uniformemente distribuída, parcialmente submerso, mas para empuxo passivo. Ou seja, se eu fizer isso aqui e voltar aqui, é o mesmo cenário, não é o mesmo cenário? É. Só que este cenário, olha aqui a fórmula que eu mostrei lá, que a gente retornou. Olha ela aqui. Tá? Só que este cenário mudou em função do quê? O meu empuxo aqui era ativo, aqui o meu empuxo é passivo. Tá? Mas, observa, é a mesma analogia de cálculo. Assim como esta aqui, também. Mas a gente está falando em solo passivo. O que acontece em solo passivo? Soma-se aí com a sobrecarga, com o empuxo, em função não só do terreno, olha os parâmetros do terreno aqui, mas como isso aqui essa aqui é a sobrecarga, essa é a sobrecarga. Esta parte aqui é em função do solo. Esta parte seria meu empuxo passivo e aqui, no empuxo ativo, isso aqui é menos isso. No empuxo passivo, isso aqui soma-se. Aumenta a base aqui, ó, né? Vamos voltar para olhar. Olha só. Tá? Vai ser 1, 2, vai ser esse aqui, ó. Olha só. Ó. Sobrecarga tá aqui. E, ó. O menos aqui. Menos essa parte aqui.
e ele está trabalhando com altura, com duas alturas diferentes. Por quê? Porque ocorreu mudança no meu nível de água. Tá? Então, aqui a gente tem as duas condições. Teoria de empuxos, né? Então, agora nós vamos, para a gente finalizar o nosso conteúdo, vamos ver um exemplo, uma aplicação prática do que a gente vai enfrentar em termos de cálculo, né? Tem mais coisa para ver? Tem. A gente vai deixar para ver na próxima aula. Olha só. Olha só. Nós estamos aqui na 21 e ela vai até a 33, né? O que tem mais aqui, professora? Adivinha? Exercícios. Ok? Vocês quebrar o coco mesmo. É para aprender. Então, vamos lá. Vamos colocar em prática o que vimos até agora. Considere uma parede com 6 metros de altura. Então, ele está me dando o quê? O H ou o Z? Primeira na análise que eu faço. Não sei qual dos dois ainda, né? Vamos lá. Eu tenho um ângulo de atrito, está me dando ali, ó, 30. Tem um coeficiente de empuxo ativo, porque ele me deu K, e me deu ali o peso específico de quem? Do meu solo. Ok. Então, veja, ele me deu a altura, ele me deu o ângulo, ele me deu o coeficiente ativo e ele me deu o peso específico. Então, ele quer o quê? Determinar pelo método de Rankine o empuxo ativo. Tá, mas pera lá. Então, se eu for pensar assim, poxa, ele já me deu os parâmetros, então agora tem que calcular. Então, pela teoria de Rankine, a gente sabe que nós temos que verificar a altura equivalente de terra, né? Para calcular o empuxo ativo, eu preciso ver qual é a quantidade de terra que eu tenho, né? Lembra aquele cálculo que a gente faz em relação à profundidade. A profundidade dela é mais ou menos como se nós tivéssemos o quê? Nós temos lá uma carga distribuída de forma triangular, né? Então vamos analisar o que o maluco do Rankine estava falando quando ele fez essa teoria para o empuxo ativo. Aqui, ó. Ó. Tá? Ele estava considerando isso aqui. E ele estava considerando esta porção para poder fazer o cálculo do empuxo ativo. Tá? Então, ele considera a carga, essa fórmula dada pelo peso específico, e ele chega na altura equivalente para o Rankine. Então, a pressão no topo do muro será dado por o K, tá aqui, foi dado, peso específico foi dado, e o meu HA, que a gente acabou de calcular, que é uma relação direta entre a carga dada e o peso específico. Aplicando, eu chego na pressão no topo. A pressão na base da parede será dada dessa forma, onde nós vamos ter o K, novamente, vamos ter aqui o peso específico do solo dado, e agora entra esta altura, H0, mais aquele 6 que ele me deu. Tá? Então, tá aqui. Então, repare, eu tenho no topo do muro uma pressão de 6,6 e lá embaixo, na base, eu tenho uma pressão de 38,6. Lembra que eu falei? Tenho aqui o meu maciço. Eu tenho lá o meu maciço. Tá aqui o maciço, né? E eu tenho o quê? Força vezes momento, distância. Então, eu vou ter momento correndo lá embaixo, vou ter momento correndo lá embaixo. A carga é o quê? Triangular. Então, o que vai acontecer? Meu vetor vai estar aqui. Aqui, eu tenho o máximo da força do ponto que ele está fazendo aqui, ó, da tensão. A tensão máxima é dada nesse ponto aqui. Então, é essa tensão aqui, está neste ponto aqui. Essa tensão está neste ponto aqui.
É isso que ele fez. Foi esta distribuição que ele fez, calculando por Rankine. Tá? Então, por fim, nós vamos ter a aplicação dessa fórmula para me dar o empuxo ativo de Rankine. E aí eu chego no valor. O valor do quem? Fazendo novamente aqui o desenho. Aqui está a estrutura. Aqui vem para cá, vem para cá. E ó, e calculei o meu empuxo. É isso aqui que a gente acabou de calcular. Então, aqueles dois eu calculei aqui. Ó, este aqui, este aqui. Este é o H, considerando o H e H0. Essa é a ideia. Bom, nós paramos por aqui hoje. Vai ficar para a próxima aula a teoria de Mohr-Coulomb e a aula 4.3. A aula 4.3 ela é mais leve, mais tranquila. Então, hoje a gente cumpriu o nosso programado. Deixa eu só ver aqui onde que a gente parou para eu anotar certinho. Ok. Deixa eu só ver qual página que a gente está. Na 22. Vai até a 33. São 11 páginas. Tá? Mas como a gente usa alguns... A gente está vendo bastante teoria, bastante conceito aqui. Como a gente usa isso depois na 4.3, eu prefiro fazer a aula que vem, mais esses exercícios, porque daí a gente faz uma revisão conceitual, e aí a gente vai para 4.3 e já vai com isso fresquinho na cabeça e faz as aplicações, que daí fica bem tranquilo. A 4.3 é mais fácil, tem umas aplicações ali, mas é bem tranquilo. Tá? Então, essa aula foi mais pesada? Foi. A gente viu 2/3 da aula, né, dessa 4.2, mas, enfim, necessário. Dúvidas, pessoal? Não. Tereza? Agora é ver na prática, né? Tá. Não, mas vamos lá. Pesado é, complicado é. Esse último exercício, ficou claro? Ficou. Não, que bom. Agora é a gente pegar na prática para a gente ver como é que vamos calculando, né? E faz parte. Amanhã a gente tem materiais, né? Amanhã é 27. Amanhã é 27, né, pessoal? Daí a gente tem materiais. Tem aula de materiais. Bom, pessoal, a Tereza só na quinta. Só na quinta agora. E os demais a gente se vê. A gente se vê amanhã, na quarta. Na quinta-feira vai ser a nossa última aula de resistência. Já? É.